Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós estamos aqui com o tema de termorregulação. Então, você quer entender como é que seu corpo controla a temperatura durante o exercício? Então, fica até o final desse vídeo, tá? Nós vamos tentar compreender de uma forma bem simples como o nosso corpo controla a temperatura do corpo e o que a gente precisa fazer para ajudar ele a manter a temperatura do corpo, tanto durante o exercício como também em alguns recursos que a gente pode estar utilizando, tá ok? Antes de mais nada, quem não me conhece, meu nome é Manuel Spiegel, sou fisiologista do exercício. Trabalho aqui no canal no Physio One, né? Então, esse canal foi feito para a gente passar informações sobre fisiologia, cinesiologia e biomecânica também, tá? Antes de mais nada, quem segue o nosso canal aí, né, compartilha o vídeo para que mais pessoas consigam ver e acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Toda semana aqui no canal vai ter vídeo para vocês sobre algum assunto. Se tiver alguma dúvida, coloca aí também, faz algum comentário que a gente tenta solucionar, né, essa dúvida para você, ok? Então vamos lá, vamos para o conteúdo hoje, falando sobre termorregulação, tá? Controle da temperatura corporal durante o exercício. Então, como o nosso corpo ele consegue controlar a temperatura, sendo que durante o exercício físico, como o nosso metabolismo aumenta, lembra que a gente falou no vídeo, né, quem não viu ainda pode ver um vídeo sobre anabolismo e catabolismo. Quanto mais reações químicas nosso corpo faz, né, mais gasto de energia ele vai ter um aumento do gasto de energia, mas também um aumento da produção de calor. Então, toda vez que nós aumentamos o metabolismo com exercício físico, nosso corpo ele produz mais energia para o trabalho mecânico, para a gente fazer aquela atividade, mas também ele produz energia em forma de calor, tá? E nosso corpo ele tem que dissipar essa energia. Então, na verdade, ele vai ter quatro meios para dissipar essa energia: em repouso e durante o exercício, tá? Então, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre evaporação, né? Então, evaporação é o principal meio de perda de calor durante o exercício físico. Então, ou seja, nosso corpo, por exemplo, a gente fala do suor, né? Nosso corpo ele tem um sistema, né, onde vai ter glândulas que vai secretar esse suor para a pele. Esse suor ele vai evaporar para o meio ambiente e nossa pele vai resfriar. Nosso sistema ele percebe tudo isso. Nossa parte de termorregulação, né, nossos sensores, hipotálamo principalmente, que é o sensor principal nosso, ele vai perceber que está acontecendo nesse sistema. 60% da perda de calor durante o exercício se dá pela evaporação, por esse processo, tá? Por isso que ele está falando assim, ó, principal mecanismo durante o exercício para perda de calor, ok? Tem alguns fatores ambientais ou muitas vezes até fatores alimentares que podem influenciar na evaporação, tá? Ou seja, influenciar na sua dificuldade, né, de perder calor para o meio ambiente, tá? Os outros meios, a gente fala da convecção, né? A convecção é a transferência de calor para o ar ou pelo meio do ar e da água, né, em movimento. Então, vamos imaginar se você está na frente de um ventilador, por exemplo, o ar que está ao redor do seu corpo ele está mais aquecido. Então, se vem aquele ventinho mais de longe, ele vai estar com as moléculas de vento, né, de ar, elas vão estar resfriadas. E aquele ar em contato com o seu corpo, ele vai te resfriar também. Então, por exemplo, se a gente pegar um ambiente, né, a gente tem um vento, né, batendo no nosso rosto, né, no nosso corpo, ele ajuda a resfriar o corpo também. Não é o principal meio, tá? Mas ele ajuda com certeza. Quando está um clima mais ameno, né, mais frio a temperatura, ele vai ajudar mais esse componente aí de convecção, né, o ar batendo no nosso corpo e resfriando ele, ok? Principalmente as extremidades do corpo, né? Quando está frio, mãos, né, a gente percebe e pés, muitas vezes orelha, acaba gelando bastante, tá? Radiação é um outro meio de perda de calor que a gente não consegue visualizar ele, mas é um meio de calor importante também. A gente fala que se junta várias pessoas numa sala, por exemplo, a gente consegue perceber que o ar, né, a quantidade de ar quente ao redor de todas as pessoas e a gente ficando cada vez mais próximo uma da outra, vai deixando o ambiente cada vez mais quente. Por isso que muitas vezes a gente fala assim, ambiente que está muito lotado, não tem ar-condicionado ou não tem ventiladores, a gente percebe essa sensação térmica, né, maior. Um pouco é por causa da radiação, tá? Então, nosso corpo, ele, como se fosse os raios do sol, né? Ele emite ondas, no caso, como se fosse de calor, tá? Onde a gente não consegue observar ela, ok? O último meio, né, de perda de calor chama de condução. A condução é uma transferência direta, é um contato, tá? Como que eu posso dar um exemplo para vocês sobre isso aí?
Se vocês pegam, vamos pensar assim, uma garrafa que está gelada e coloca na mão, a garrafa, como ela está gelada e a sua mão está mais quente, você vai perder calor para a garrafa até ela ficar na mesma temperatura do seu corpo. Ou seja, sua mão vai resfriar ao ponto da garrafa, e se você ficar mais tempo com ela na mão, vai chegar um momento que a garrafa vai dar na temperatura da sua mão, ok? Mas a condução ela tem que ter o quê? Contato, tá? E manter esse contato. Então, quando a gente fala sobre a dificuldade maior que a gente fala que as pessoas não compreendem quando é convecção e condução. Condução eu tenho contato e mantenho. Por exemplo, se você entrar numa piscina e você tem um contato da água do seu corpo, você tem mais o processo de condução, quer dizer, lá você vai conduzir o calor do seu corpo para a água, que tem um contato direto, você não sai dela, né? A convecção seria como, vou tomar uma ducha gelada, a água vai bater no seu corpo e ela vai escorrer, ela não fica em contato direto com o seu corpo, ok? Então, mais ou menos seria isso, tá? A diferença. Então, pensando aí um pouquinho sobre os meios, né, de perda de calor, nós temos quatro. A evaporação é o principal meio, tá? Pô, professor, o que que vai dificultar quando eu estou fazendo exercício e meu corpo pode superaquecer? Se ele superaquecer, vai ter um problema grande, tá? Cada vez que aumenta a temperatura do corpo, o seu corpo vai utilizar mais glicose como fonte de energia e utiliza menos gordura, tá? Tem alguns artigos que comprovam isso aí, tá? Beleza? Então a gente vai pensar assim, o estoque de carboidrato, de glicose no nosso corpo, né? A gente fala de glicogênio muscular e hepático, eles são uma fonte muito limitada, principalmente para esportes de longa duração. Então, o nosso corpo ele fica sempre poupando essa glicose. Então, quando a pessoa tem um aumento da temperatura corporal, ela vai ter um aumento do metabolismo da glicose e, consequentemente, ela vai ter uma fadiga mais precoce. Se a atividade for de longa duração, com certeza vai ter uma fadiga precoce. Então, a gente tem que controlar a temperatura do corpo. Como a gente deve controlar a temperatura do corpo? Então, vamos pensar alguns meios aqui, né? É importante a gente lembrar aqui, ó. Manter uma boa hidratação. Quando fala boa hidratação, é manter o corpo hidratado antes de fazer o esporte, antes de fazer o exercício. Então, se hidratar bem, tomar bastante líquido. E quando eu falo se hidratar, não é só tomar água, mas também os componentes, né? Os eletrólitos que a gente fala, né? Sódio, potássio, magnésio, né? São substâncias que são necessárias, no caso, para manter a nossa hidratação corporal, tá? De todas as células do nosso corpo. Um outro ponto que eu comento também, evitar bebida alcoólica. Por quê? A bebida alcoólica ela é diurética, tá? E muitas vezes tem outras substâncias que são diuréticas. Eu dei o exemplo aqui da cafeína, mas muitas vezes o pessoal gosta de tomar muitas vezes um tereré, por exemplo. Ah, estou me hidratando com tereré. Não, o tereré tem cafeína. A cafeína ela vai fazer, no caso, uma inibição de um hormônio que se chama ADH, que vai fazer você fazer um aumento, no caso, do volume de xixi, né? Então, você vai ter um volume de secreção de urina maior, tá ok? Então, é legal evitar bebida alcoólica e bebidas diuréticas em excesso, tá? Principalmente quem vai poder atividades de longa duração ou muito intensas, tá? Temperaturas, né? Altas ou alta umidade. Então, a gente fala assim, nosso corpo ele gosta muito, em relação ao meio ambiente, temperaturas abaixo de 24 graus, 18, 20, 24 graus ali, ele adora, dá para fazer exercício, beleza? E um outro ponto também, a umidade relativa do ar em torno de 65%. Quando chove, por exemplo, vocês vão perceber que quando a gente chove demais, a umidade do ar ela está muito elevada, fala assim, está 95, 99%. O ar ele está cheio de moléculas de água, tá? Lembra que a evaporação é o nosso principal meio de perder calor? Então a gente tem a transpiração, as glândulas colocam o suor na pele, só que o suor ele tem que ser eliminado, né? Tem que ser evaporado para o meio ambiente. Quando não acontece isso, seu corpo continua quente. Então, quando está, por exemplo, úmido, é um dia que você transpira bastante. Só que o seu suor ele não vai para o meio ambiente. Então, sua pele continua quente, seu corpo continua quente, ele continua tendo uma transpiração, e essa transpiração vai ser bem excessiva nesse dia, tentando manter sua temperatura corporal. A sua evaporação não acontece quando a umidade do ar está alta. Tá? Então, há dificuldade também. Um ambiente muito hostil para a gente seria um clima com temperatura alta e alta umidade. Nosso corpo vai ter muita dificuldade de controlar a temperatura. A tendência da temperatura corporal é se elevar e muitas vezes você entrar em fadiga, né? E não conseguir fazer sua atividade na mesma intensidade.
Um outro ponto que a gente fala que é importante, não se hidratar só antes, né? Mas também durante e após o exercício físico, tá? Nosso corpo ele vai precisar também da hidratação em todos esses momentos, ok? Então a gente fala assim, uma boa hidratação é importante, evitar algumas bebidas que são bebida alcoólica e diurética, tá? Para você manter seu corpo ele realmente hidratado, que isso aí vai fazer com que você consiga fazer atividade física com mais conforto, vamos colocar assim, tá? Pensando na parte fisiológica. Temperatura alta, evitar temperatura muito elevada, a não ser que você tenha uma prova, né? Que é uma prova que você vai fazer, vamos supor que você vai fazer uma corrida, uma prova em algum local, e esse local é bem quente, então você tem que treinar para aclimatar seu corpo em um local, em um horário que é quente. Mas se a gente for pensar na melhor controle da temperatura, as temperaturas no começo do dia, no final do dia seriam melhor, tá? E quando tem a umidade alta, aí não tem jeito, a gente tem que lembrar, você vai transpirar bastante e vai ser mais difícil perder calor para o meio ambiente, ok? Então, só voltando aqui agora, então a gente percebendo aí, né? A hidratação, né? A forma de perda de calor, a gente fala assim, tudo isso aí vocês, normalmente quem pratica atividade física faz. Só que a gente lembrar, a evaporação é o principal meio de perder calor. Então, umidade muito elevada vai atrapalhar a evaporação e a gente vai ter, no caso, uma dificuldade maior de fazer o exercício nesse ambiente. Se a temperatura ambiente ela tiver mais amena, a gente vai conseguir fazer a atividade com mais facilidade. Se ela tiver uma temperatura ambiente mais elevada, a gente vai ter uma dificuldade maior, a gente vai transpirar mais, a gente vai cansar mais e por ter um metabolismo, no caso, mais voltado para a glicose, a gente vai ter uma fadiga muitas vezes mais precoce, ok? Então fica a dica aí. Eu ia pedir para vocês novamente, segue a gente nas redes sociais, tá? Compartilhe o vídeo para que mais pessoas vejam também o nosso conteúdo, tá? E fique esperto aí, toda semana a gente vai ter vídeos falando sobre algum conteúdo de fisiologia. E se tiver alguma dúvida, nós estamos aqui e coloca aí no chat para a gente qual a dúvida de vocês que a gente faz um vídeo sobre o assunto, tá? Um abraço, até o próximo vídeo.